Olá, sou Tatiane Muniz de Aguiar, discente da UFOPA. Esse vídeo trata-se de um componente avaliativo na disciplina de Análise Combinatória do curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e tem como tema permutação simples. Bom, o termo permutar tem a mesma conotação do termo trocar. Por exemplo, temos os elementos A, B, C. E então, vamos determinar as permutações desses elementos. Aí que nós temos as permutações, né? Na primeira linha temos ABC, na segunda temos ACB. Olha, veja que foi trocado o B com o C, né? Então, houve aqui uma permutação do B com o C. E assim por diante. Dessa forma, temos o total de 6 permutações. Lembrando um pouco do princípio fundamental da contagem, poderíamos então fazer aqui as 3 casas, né? Que é, como são 3 elementos, teríamos 3 casas, e multiplicar as possibilidades. Na primeira casa, nós temos 3 possibilidades, que nós temos os elementos A, B e C. Na segunda, nós vamos ter 2 possibilidades, porque essas permutações elas são distintas. Eu não posso ter A, B, por exemplo. Aí a segunda casa seria apenas 2 possibilidades, porque eu não poderia usar o elemento que eu usei na primeira casa, que é na casa anterior, nessa segunda casa. E a terceira casa, apenas uma possibilidade. Isso é igual a 6, né? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. E também é igual a 3 fatorial. Esse 3 com ponto de exclamação, nós chamamos de 3 fatorial. Aqui nós temos, né, Pn, que é igual a n fatorial. Esse daí é o total de permutações de n elementos. Por exemplo, aqui nesses elementos A, B e C, nós temos quantos elementos? Temos 3 elementos. Então, seria Pn é igual a 3 fatorial. E o que é 3 fatorial? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. E anagramas? O que são anagramas? São permutações das letras de uma palavra, formando outras palavras com significado ou não. Por exemplo, aqui nós temos uma questão assim. Quais são os anagramas de lua, da palavra lua? Na primeira linha temos lua, na segunda temos lau, na terceira lau, ula, alo, au. E aí totaliza quantos anagramas? 6 anagramas, né? Na próxima são quantos são os anagramas de mulher, né? Da palavra mulher. Como mulher tem 6 letras, nós podemos fazer P6, que é igual a 6 fatorial. E 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720 anagramas. Se nós fôssemos, a primeira questão, essa de cima, que pergunta quais são. Se perguntasse quantos são, agora eu falei a resposta, né? Mas se nós utilizássemos, né, o método da permutação simples, nós iríamos dizer que então é P3, né? P3 é igual a 3 fatorial, porque lua tem 3 letras. Aí seria P3 é igual a 3 fatorial, e 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Aqui temos essa questão, que diz o seguinte. Com as letras da palavra Cobel, a soma do número de anagramas distintos que começam com C e terminam com L é igual a. Aí nós temos essas quatro opções aí e vamos para a resolução. Bom, o problema nos diz que a palavra é Cobel, né? E o problema está querendo a soma do número de anagramas distintos que começam com C com o número de anagramas distintos que começam com C e terminam com L. O primeiro passo para resolvermos essa questão é calcular o número de anagramas distintos que começam com C. E para calcular o número de anagramas, basta calcular a quantidade de anagramas da palavra obel.
Aí, como temos 4 letras distintas, vai ser 4 fatorial, e 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. O segundo passo, para resolvermos a questão, é calcular o número de anagramas distintos que começam com C e terminam com L. Para isso, basta calcular a quantidade de anagramas da palavra OP. Como temos 3 letras distintas, né? Temos 3 fatorial e 3 fatorial é igual a 6. E por fim, temos que 24 mais 6 é igual a 30. Porque lembra, a questão que é a soma. Ela quer a soma do número de anagramas distintos que começam com C com o número de anagramas distintos que começam com C e terminam com L. Aí no passo 1, nós calculamos, né? Nós conseguimos obter o número de anagramas distintos que começam com C, e no segundo passo foi o número de anagramas distintos que começam com C e terminam com L. Então, para termos o resultado final, basta somar esses resultados, que é o 24 mais o 6, que é igual a 30. Então, a resposta correta é a letra C. Ó, letra C, 30. E o trabalho tem como referência consultadas o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5, Combinatória Probabilidade, do Samuel Hassan, 8ª edição, São Paulo, do ano de 2013. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima.